do zero, passo a passo, vamos fazer aqui no Excel uma planilha de contas a pagar, contas a receber com análises, onde você consegue analisar cada um dos meses, tudo que está atrasado, tudo que está pago, tudo que está pendente, o total por mês e o total por categoria, seja para contas a pagar ou contas a receber. Então, uma planilha bem completa no Excel, cheia de ferramentas e funcionalidades. Uma primeira ferramenta que eu tenho certeza que você percebeu são esses botões de navegação, menu de navegação. Sempre que você clicar em cada um dos botõezinhos, você consegue navegar entre a planilha, contas a pagar, a receber ou análises. Sim, vamos fazer do zero essa planilha aqui. Tem aqui também o status, que é automaticamente calculado, considerando a data do vencimento, data de pagamento, enfim, tudo automático, tá, pessoal? Se digamos que a conta vence amanhã, você não pagou, quando você abrir a planilha amanhã, automaticamente o status vai te alertar de vermelho, escrevendo atrasado, tá bom? Então a gente vai configurar toda a planilha para que ela fique de forma bem automática, simples e muito fácil de utilizar, para que você possa fazer todo o registro, data de vencimento, fornecedor, descrição, valor a pagar, o status é automático, tá bom? Data do pagamento efetivo, tipo de pagamento, que é uma lista que você seleciona débito, crédito, Pix, boleto, dinheiro, enfim. Você que configura com as opções que você quer e o centro de custo também. Moradia, alimentação, transporte, enfim. Contas a receber é bem similar. A única diferença é que ao invés da gente ter um fornecedor, iremos ter aqui o nome do cliente, do qual a gente vai receber este valor. E do mesmo modo também podemos verificar o status, pago, pendente ou atrasado. Cada status tem uma cor específica para que fique mais fácil de forma visual identificar essa informação, tá bom? Então vamos lá, do zero, eu e você fazer essa planilha aqui. Contas a pagar, a receber e análises no Excel. Vamos lá, começar agora. Como a nossa planilha vai ter 3 partes, podemos começar criando estas planilhas e separando contas a pagar, a receber e análises. Então logo aqui em cima, no cabeçalho, eu vou clicar em toda a linha 1 e então vou colocar uma corzinha diferente. Talvez um azul. Pode até ser um azul mais escuro. Pronto. Agora eu vou clicar na divisão da linha 1 com a linha 2, segurar e arrastar para baixo, para que dessa forma eu possa aumentar bastante o tamanho deste cabeçalho. E logo aqui, ó, na célula A1, eu clico e então vou escrever o nome dessa planilha. Vamos começar com contas a pagar. Enter. Só que tá vendo que está um pouco ruim de ler, devido às cores serem similares? Então eu vou clicar na célula A1 de novo. Lá em cima, em página inicial, eu coloco uma outra cor para fonte, talvez branco ou um azul bem clarinho, enfim. E agora eu vou aumentar bastante o tamanho dessa fonte, ó, clicando neste símbolo, o Azinho. Eu acho que 36 está bom. Posso trocar aqui um pouquinho a fonte, posso alinhar ao meio, jogar para a esquerda. É isso aí. Então aqui a gente vai ter as contas a pagar. Além disso, seria interessante também criar aqui uns botõezinhos de navegação, que sempre que eu clicar em cada um destes botões, eles alteram entre as planilhas para mim. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em cima em Inserir, Formas, e vou pegar, por exemplo, um retângulo com cantos arredondados. Vou clicar, segurar e arrastar o retângulo na tela, mas digamos que esse botão aqui tenha ficado muito grande, não gostei do tamanho dele. É só eu clicar no botão, jogar ele um pouquinho para cima, puxar ele mais aqui um pouco, aumentar ele para o lado e assim por diante. Então vou fazendo os ajustes que são interessantes para mim. Outra coisa legal é que esse retângulo tem essa bolinha laranja, que dá para eu clicar, arrastar para dentro ou para fora, e aí como você pode ver, eu consigo deixar o retângulo mais redondo ou mais pontudo. Vou deixar assim meio termo. Outro detalhe seria, toda vez que uma coluna aumenta de tamanho, olha um exemplo. Na divisão de I com J, eu clico, seguro e arrasto para a direita. Você está vendo que o tamanho do botão também aumentou, mas eu não quero que isso aconteça. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, e então, tamanho e propriedades. Lá na direita agora, eu venho e seleciono propriedades e coloco não mover ou dimensionar. Posso fechar essa janela, e é isso aí. Agora o nosso botãozinho já está bem configurado. Com certeza ainda dá para a gente fazer algumas modificações de layout, de estética nesse botãozinho. Como colocar uma cor, vou deixar a mesma cor que eu usei no fundo, porém, aqui agora em forma de formato, o contorno posso selecionar branco, e o efeito de forma posso colocar brilho, um azulzinho clarinho. Olha que legal que ficou o botãozinho que a gente fez. Agora eu vou clicar dentro dele, 1, 2, e vou escrever aqui contas a pagar, que é o nome da primeira planilha que eu vou ter. E já seleciono esse texto aqui também, página inicial, aumento um pouquinho o tamanho da fonte e dou uma centralizada nele, assim fica mais fácil de ler.
Agora, para eu poder criar botões iguais a esse daqui, para o contas a receber e também para as análises, eu não vou fazer isso tudo de novo, porque senão, nossa, vai demorar demais para eu fazer todo esse processo. Então eu vou clicar no botão, e aí, beleza? Cliquei no botão, vou apertar Ctrl C para copiar, e depois vou apertar Ctrl V para colar. Ctrl C, Ctrl V. Dessa forma eu consegui duplicar o botãozinho. E aí eu jogo ele aqui do lado. Se você tiver um pouco de dificuldade de fazer o alinhamento, com as setinhas do teclado, você consegue movimentar com mais precisão a figura que você tem. Movimenta com as setinhas do teclado, encontra uma posição que está bom para você, e depois copia e cola de novo. E aí você move aqui do lado. Ó. Pronto, é isso aí. Dessa forma aqui agora eu consegui criar os botõezinhos de navegação que eu vou utilizar, e já estão todos bem alinhados na tela. Esse botão de navegação no meio vai ser contas a receber, e aqui no final vai ser análises. Pronto. Agora o que eu posso fazer seria, pessoal, a gente já tem a planilha de contas a pagar, que seria essa planilha que eu tenho aqui embaixo. Então eu preciso duplicar essa planilha. Como é que eu faço isso? Existem várias e várias maneiras diferentes. A mais simples de todas seria botão direito, e então mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Beleza? Então, ó, mover para o final e sim, criar uma cópia, habilita. Ok. Aí tá vendo que eu dupliquei essa planilha, certo? E a planilha duplicada também tem as mesmas informações que eu fiz anteriormente. E aí eu faço isso mais uma vez. Botão direito, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia. Ok, pronto. Aí eu volto nessa planilha 1, botão direito, renomear. Aqui a gente vai ter contas a pagar, Enter. Na segunda planilha, botão direito, renomear, contas a receber, Enter. E por fim, na terceira planilha, botão direito, renomear, análises, Enter. Pronto, pessoal. Então é isso aí. Contas a pagar, contas a receber e análises. Aqui em contas a pagar, você concorda comigo que nessa planilha é a planilha que eu estou ativo atualmente, contas a pagar, contas a pagar. Então eu gostaria que este botãozinho aqui, contas a pagar, ele ficasse numa cor branca e com a letra azul escura. Pronto. Só para dar um destaque. Agora quando eu for em contas a receber, eu gostaria que o botão de contas a receber ficasse branco com a letra azul. E além disso, aqui a gente tem que atualizar o título. Então a gente vai ter contas a receber. Pronto. E agora por fim nas análises, eu vou clicar aqui em análises e o botão ele vai ser branco com a fonte azul. E por fim, o título lá em cima do cabeçalho, análises, Enter. Então olha que legal, pessoal, à medida que eu troco a planilha aqui embaixo, os botõezinhos, como você pode ver, são automaticamente atualizados para mim e mudam de cores, certo? Assim fica um visual bem interessante na nossa planilha e bem mais dinâmico. Porém, tem uma grande pergunta agora. Os botões não funcionam ainda. Você concorda? Ó, eu clico e não funciona. Ele não troca entre as planilhas. Como que eu faço para que os botões funcionem? E toda vez que eu clicar sobre algum botão, ele trocar entre as planilhas. Então é isso que a gente vai fazer agora. Para que os botões funcionem, você precisa clicar em qualquer um deles, botão direito, e então link. E aí você vem aqui colocar neste documento. E como eu cliquei no botão contas a pagar, eu quero que ele me jogue para contas a pagar. Ok. Contas a receber, botão direito, link. Contas a receber. Análises, botão direito, link. Análises. Pronto. Agora se eu clicar aqui em contas a pagar, você está vendo que automaticamente a planilha me levou para o contas a pagar. Certinho, consegui navegar entre a planilha. Porém agora, pessoal, preciso fazer isso. Eu fiz aqui para as análises, ou seja, para a planilha de análises, eu fiz os 3 botões. Preciso vir nas contas a receber e fazer a mesma coisa de novo. Botão direito, link, contas a pagar e assim por diante, tá bom? Então eu preciso linkar todos os botões de todas as planilhas para que funcionem de forma correta, ó. Contas a pagar, receber, análises e assim por diante, tá bom? Então você vai fazer a mesma coisa para todas as planilhas para que o link funcione em todos os botões, né? Agora, como você está vendo, já está tudo certinho. Eu cliquei no botão, ele já fica branco, me mostrando que está ativado. E dessa forma fica uma planilha bem mais simples e intuitiva de utilizar do que ficar navegando pelas abas aqui do Excel. Agora eu poderia voltar aqui em contas a pagar e começar a configurar a planilha que iremos utilizar. A primeira opção de contas a pagar pode ser data de vencimento. A data que vai vencer a conta. Então, exemplo, eu tenho uma conta aqui que vai vencer no dia 15/1/2026. Enter. E aí, continuando, na próxima coluna eu posso ter o fornecedor, que pode ser uma empresa, uma pessoa, um serviço. Então aqui eu coloco aquilo em específico. Exemplo, conta de luz.
Poderia até colocar o fornecedor, mas enfim, eu vou deixar a conta de luz mesmo, tá bom? Na próxima coluna eu vou colocar a descrição, que aí sim pode ser aluguel, energia elétrica, fatura do cartão e assim por diante, tá bom? Então aqui o fornecedor, acho que eu vou até deixar assim, ó, loja de roupa. E a descrição, fatura do cartão da loja. Pronto, legal. Tá vendo que está muito apertado uma coluna com a outra e eu não consigo ler as informações? Então o que você pode fazer? Na divisão de uma coluna com a outra, clica, segura e arrasta para a direita. Porque dessa forma você consegue aumentar, ó, o tamanho das colunas. Vou aumentar bastante a descrição e é isso aí. Agora na próxima coluna a gente pode ter valor a pagar. Então aqui foi 171,35. Vou aumentar bastante. Outra coisa, é dinheiro, certo? Então precisamos colocar em moeda, RS cifrão. Clico no valor a pagar, clico aqui em cima na moeda e pronto. A próxima coluna que a gente pode ter é o status. E o status vai ser algo bem automático, que pode retornar pendente, pago ou atrasado, dependendo das configurações que você preencheu na planilha. Mas vamos continuar. Na próxima coluna, data de pagamento efetivo. Ou seja, quando você de fato realizou o pagamento. Então você está vendo que a data de vencimento é dia 15/1, já fez o pagamento? Não, ainda não fiz. Então não vai colocar nada aqui, porque você não fez o pagamento. Não existe data de pagamento. Existe data de vencimento. Data de vencimento. Não é data de pagamento. Você pagou? Não, não paguei. Então deixa vazio. Ah, sim, já paguei. Paguei quando? No dia 14/1 de 2026. Então beleza. Então o pagamento foi no dia 14 e o vencimento era dia 15. Certinho, você pagou. Tá pago, certo? Então aqui o status tem que retornar pago. Se não tivesse nada aqui, zerado, teria que retornar pendente, mas caso a data do vencimento já tenha passado, então é atrasado. Como é que eu posso retornar essas variáveis? Vamos começar com a data de vencimento no sentido de estar atrasada. Como que isso pode acontecer? Que dia que é o dia de hoje? Pode ser diversos dias. Você concorda que hoje, o seu hoje é diferente do meu hoje? E amanhã vai ser uma data nova e etc. O hoje está sempre sendo atualizado. Mas no Excel existe uma função chamada igual, hoje, abre e fecha parênteses e aperta o Enter. Vai retornar para você sempre o dia de hoje. Então sim, essa daqui é a minha data de hoje, 29/4/2025. Beleza? O que dá para a gente fazer? Comparar a data de hoje, lembrando, é automático. Então amanhã, hoje é dia 29, o meu dia 29, certo? Amanhã vai ser dia 30 para mim. Então, automaticamente o Excel já vai calcular o dia 30 aqui, de modo automático, tá bom? Então eu vou comparar a data do vencimento com a data de hoje. Se a data do vencimento for, vamos pensar, for menor do que a data de hoje, é porque beleza, ainda não venceu. Você concorda comigo? Quer ver um exemplo? A data do vencimento é o dia 15/1 de 2025. Porém, a data de hoje é dia 14/1 de 2025. Venceu ou não? Não, ainda não venceu. Por quê? Porque a data de hoje é menor do que a data do vencimento. Porém, se a data de hoje fosse dia 20/1, opa, aí já venceu, certo? Por quê? Porque o hoje é maior do que o vencimento. O vencimento é uma data menor. Então, o que daria para a gente configurar aqui? Digamos que o pagamento ainda não foi feito, né? Então, vamos começar aqui com o status, utilizando igual C, função C. 2 cliques. 1, 2. Então, C. Data do vencimento que eu tenho aqui, ó. Clico nessa data. For menor. Olha o símbolo que eu estou usando. For menor do que hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula quer dizer que está atrasado. Abre aspas, atrasado, fecha aspas. Ponto e vírgula, mas caso não seja verdade, C, 2 cliques, 1, 2, C. Data do pagamento, que eu tenho aqui ó, nessa célula. Está um pouco difícil de eu clicar porque está por cima, não consigo clicar na célula de baixo. Então eu clico aqui fora e arrasto ali para cima. Pronto. Se o G4 for igual a nada, certo? A nada, está vazio. Ponto e vírgula quer dizer que ainda está em aberto. Pendente. Abre aspas. Pendente. Fecha aspas. Ponto e vírgula, caso contrário. Abre aspas. Pago. Fecha aspas, fecha parênteses de novo. Só recapitulando. Se a data do vencimento for menor que hoje, então é atrasado. Se data de pagamento for igual a vazio, não tiver nada, então é pendente, caso contrário é pago. Enter. Ah lá, ó, pendente. Tá bom? Porque ainda não foi pago. Porém, se eu tivesse colocado aqui uma data de pagamento qualquer, o status iria mudar para pago. E caso data do vencimento, pessoal, data do vencimento tenha sido no dia
Deixa eu pensar aqui o seguinte. Foi no dia 1/1 de 2020. Enter. Nossa, e com certeza está atrasado, né? Então, ó, atrasado, beleza? Porém, se eu tivesse colocado aqui uma informação de pagamento, eu paguei no dia 1/1 de 2025. Aqui teria que mudar para pago, mas ficou ainda atrasado. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, pequeno ajuste na nossa fórmula. Tá, eu acho que o pago teria que jogar para frente, por Excel ler primeiro. Mas enfim, para a gente não fazer tudo de novo, quer dizer, para não ficar dando muito trabalho, puxa daqui, puxa de lá, eu vou deletar o delete e vamos recapitular. Igual C, 2 cliques, 1, 2, C. Essa data aqui for diferente de vazio, abre e fecha aspas, ponto e vírgula, então quer dizer que tem alguma coisa. E se tem alguma coisa é porque foi pago, certo? Então abre aspas, pago, fecha aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, eu vou fazer o seguinte. C, 2 cliques, 1, 2, data do vencimento for menor do que a data de hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, quer dizer que, abre aspas, está atrasado. Fecha aspas, ponto e vírgula, caso contrário, abre aspas, pendente, fecha aspas, fecha parênteses, enter. É isso aí, pessoal, foi pago. Se eu deletar, tá atrasado. É isso mesmo, perfeito. Deixa eu voltar para a data que estava, 15/1 de 2026. Enter, pendente. É isso aí, perfeito, funcionando certinho. O status também dá para a gente colocar algumas cores. Então eu posso clicar aqui ó, na célula do status, formatação condicional, regras de realce, é igual a. Se for atrasado, fica de vermelho, como já está selecionado, ok. Regras é igual a pendente, posso deixar de amarelo, ok. Regras é igual a pago, posso deixar de verde. Ok, pronto. Então a gente configurou todas as cores diferentes aqui para o status. Numa próxima coluna, pessoal, a gente já tem o status, data do pagamento efetivo, posso colocar também tipo de pagamento. Tipo de pagamento é a forma, o meio que você pagou, boleto, cartão, enfim. Então vou clicar nessa célula do tipo de pagamento, clicar aqui em cima em dados, validação de dados, qualquer valor troco para lista, e aqui dentro da lista eu vou utilizar boleto, transferência, ponto e vírgula, Pix, ponto e vírgula, crédito, ponto e vírgula, débito, ponto e vírgula, dinheiro, enter. Então todas as opções diferentes que podem ter sido utilizadas para fazer o pagamento. Na próxima coluna eu posso colocar centro de custo. O que seria o centro de custo? É para você poder especificar o tipo de conta que você pagou. Se é uma conta de moradia, se é uma conta de alimentação, de transporte, etc. Então deixa eu clicar também aqui ó, em validação de dados, qualquer valor eu troco para lista. E dentro da fonte eu vou escrever algumas opções de categorias. Isso daqui, pessoal, depois fica bem interessante na hora que a gente for fazer análises, porque a gente consegue analisar de modo bem criterioso quais são os centros de custos, moradia, alimentação, quais são esses centros de custos que têm maior gasto e também os maiores recebimentos. Alimentação, transporte, pessoal, marketing, administrativo e assim por diante. Então são várias categorias possíveis que a gente pode ir colocando nessa tabelinha que a gente fez. Agora deixa eu selecionar tudo que eu fiz mesmo de fato. E então página inicial, vou centralizar as informações e vou inserir uma tabela. Agora é só eu clicar aqui no OK, sim, minha tabela tem cabeçalhos. E o benefício, pessoal, de usar a tabela é o seguinte. Sempre que você inserir uma nova conta, digamos que tem uma nova conta com vencimento no dia 20/1. Enter, automaticamente uma nova linha vai ser inserida para você, com status e com todas as configurações que você fez. Ó. Aqui vai ser uma conta de centro de custo de administrativo, fornecedor foi a imobiliária, a descrição foi o financiamento, valor a pagar 1.500, data do pagamento, beleza, esse eu já paguei. Paguei quando? No dia, paguei adiantado, 1/1 de 2026. Enter, olha lá, ó, pago. E a forma de pagamento foi transferência. É isso aí, ó. Legal, pessoal. Então dessa forma a gente consegue ter várias variáveis, colunas, para poder registrar certinho as contas a pagar, além de poder ter aqui esse status, para ver automaticamente o que está pendente e o que está pago. Agora que finalizamos contas a pagar, podemos fazer contas a receber. E é muito similar com o que fizemos aqui em contas a pagar. Então eu acho que é válido até mesmo copiarmos todas essas informações que colocamos aqui e colar em contas a receber. Deixa eu voltar então aqui em contas a pagar,
seleciono todas as informações da nossa tabela e então vou copiar, Ctrl C e depois Ctrl V, beleza? Ctrl C, venho em contas a receber, clico aqui nesta célula B3, Ctrl V para colar. Calma aí que eu sei, ficou bem pequenininho, mas a gente vai fazer os ajustes. Deixa eu vir aqui em cima, design da tabela, e aproveitar e pegar aqui um laranja, só para ficar diferente, ó, as cores que a gente tem. Vou aumentar um pouco a coluna B, coluna C também, a coluna D da descrição aumento bastante. Tem aqui valor a pagar, tem o status, pagamento efetivo, e também essas duas últimas informações, tipo de pagamento e centro de custos. É isso aí. Uma coisa que daria para a gente melhorar seria fornecedor. Na verdade aqui eu vou colocar cliente, porque é contas a receber, é o dinheiro que vai entrar na nossa conta. Descrição, valor, status, está tudo certinho, é isso aí, a gente não precisa mudar mais nada. Então são só essas informações. A única coisa que muda é isso aqui, ó, fornecedor para cliente. Então é isso, pessoal, já temos as duas planilhas, contas a pagar e contas a receber. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar um pause aqui no vídeo, vou preencher mais informações igual a gente aprendeu e vou te mostrar como é que vai ficar essa planilha, contas a pagar e contas a receber com várias e várias informações e, a partir dessas várias informações, vamos configurar juntos as análises, para que a gente possa ver tudo que entrou, tudo que saiu em cada uma das contas a pagar ou receber, e também dá para a gente fazer várias outras análises bem interessantes. Então vamos lá. Pronto, pessoal, preenchi bastante informação na planilha de contas a pagar e também em contas a receber. Agora, eu gostaria de fazer uma análise das duas informações. Tudo bem, eu não preenchi o fornecedor nem a descrição, porque senão ia demorar muito. Mas eu coloquei data, valor, status, forma de pagamento, data de pagamento e assim por diante, tá bom? Agora, indo aqui em análises, é onde podemos fazer as nossas análises. Porém, deixa eu voltar aqui em contas a pagar, e então vou clicar nessa tabela de contas a pagar, e aqui em cima em inserir, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Cliquei, vai abrir uma nova janela aqui para mim, e eu vou utilizar a opção planilha existente. Setinha para cima, e agora eu venho aqui em análises, e então vou clicar nesta célula aqui, ó. Clico na setinha para baixo, ok. Agora já temos uma tabela dinâmica no Excel. E com a tabela dinâmica podemos fazer várias análises interessantes. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre tabela dinâmica 100% grátis, vou deixar um vídeo completo na descrição de como usar a tabela dinâmica para criar relatórios, fazer análises, automatizar tarefas e muito mais. Então um vídeo super completo que eu acho que é muito interessante você assistir, mas primeiro assiste esse vídeo, depois você vai aqui na descrição porque tem bastante informação interessante. Deixa eu pegar data de vencimento, pessoal, que eu tenho na minha tabela dinâmica. Vou clicar, segurar e vou soltar aqui dentro das linhas. Pronto. O Excel vai quebrar para mim meses, dias e data. Agora eu consigo visualizar cada um dos meses que eu tenho na minha tabela de contas a pagar. E além disso, eu gostaria de pegar o status, colocar nas colunas e pegar aqui o valor a pagar, ou melhor, valor a pagar, isso mesmo, e soltar dentro dos valores. Pronto. Assim eu vou conseguir ver o quanto que está atrasado, pago e pendente para cada um dos meses. Então aqui no mês de maio, eu sei que tem 457 pago e 252 pendente, totalizando 709. Então olha que bom, todas as informações centralizadas no mesmo local. Além disso, o que eu poderia fazer é voltar em contas a receber, clicar nessa tabela, inserir tabela dinâmica. E do mesmo modo, planilha existente, setinha para cima, venho nas análises e clico aqui do lado. Agora, ou pode ser aqui em cima, na verdade. Setinha para baixo, ok. Na tabela dinâmica 2, do mesmo modo, eu quero visualizar a data de vencimento dentro das linhas, quero visualizar o valor a pagar dentro dos valores e o tipo status dentro das colunas. É isso aí, posso fechar essa janela. E agora a gente finalizou, pessoal. Consigo visualizar tanto contas a pagar quanto contas a receber, uma do lado da outra, e comparar os valores que estão atrasados, pagos, pendentes e assim por diante, e ainda ver o total geral por mês ou o total geral por categoria. Lembrando, se você quiser aprender por que eu fiz cada coisa da tabela dinâmica de grátis, tá, pessoal? Não estou falando para você comprar nada, não, é de grátis. Clica na descrição que tem um vídeo completo sobre tabela dinâmica, onde eu ensino o porquê das coisas, como fazer várias e várias e várias análises diferentes que podem te ajudar bastante, tá bom? Essa primeira tabela dinâmica, eu vou clicar nela, e então análise de tabela, design. Aqui eu vou escolher algumas opções de layout. Vou deixar de azul, mas vou pegar uma cor diferente. Pode ser esse azul aqui.
E a segunda tabela eu vou deixar com laranja, porque assim a gente consegue combinar pelo menos um pouco as cores que temos. Contas a receber é laranja e contas a pagar é azul. Então fica aí meio que combinando e fica mais fácil identificar o que cada coisa quer dizer. E um detalhe muito importante, sempre que você inserir novas informações na sua tabela, contas a receber ou contas a pagar, as análises não vai atualizar de forma automática para você. Então você precisa clicar em qualquer tabela dinâmica, tanto faz, clica na tabela dinâmica, análise, atualizar tudo. Beleza, pessoal? Muito importante você fazer esse passo. E é isso aí. A partir dessa opção, pronto. Você já consegue utilizar de forma completa toda a sua planilha de contas a pagar, receber e análises, onde você consegue comparar as duas informações. Então, espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E também, se você quiser que eu mesmo faça uma planilha personalizada para você, do jeitinho que você precisa, para atender a sua necessidade, fala comigo, beleza? Ou se você também quiser marcar uma aula particular comigo, ao vivo, fala aí também comigo, entre em contato, vou deixar o meu número aqui no comentário fixado. E também, se você baixar essa planilha, vai ter as informações de contato na planilha. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.